E se você não está usando jogos, nenhum tipo de jogo ainda nas suas aulas, você está muito, cara, você está muito ultrapassado. Uso de jogos, uso de games na educação, uso de games no ensino de um modo geral, eu acho que é muito válido, é muito útil, né? Não tem hoje, cara, a gente está, nós vivemos uma época que se você não está usando jogos, nenhum tipo de jogo ainda nas suas aulas, você está muito, cara, você está muito ultrapassado, né? Hoje a gente tem que trazer o aluno, né? O professor, se você é um professor e você não está inteirado naquilo que o seu aluno gosta, se você não traz a realidade do seu aluno para as suas aulas, cara, você não tem atrativo nenhum. Né? Como que você quer competir com o celular dele? Né? Como que você quer competir com o Among Us lá, que é o joguinho que eles jogam, que na sua época era o detetive, né? Que você pisca para a pessoa e aí a pessoa fala morri. Tal. Hoje tem o jogo Among Us, que é uma cópia do detetive, mas é muito mais atraente que um detetive. É muito mais atraente do que você jogar o joguinho detetive que a gente jogou na época, né? 15, 20 anos atrás, sei lá quanto tempo. É muito diferente do que eles têm hoje, as possibilidades de hoje. Então, André, mas que tipo de jogos você indica? Quais são os jogos que você indica? Eu vou carregar aqui Vocês têm que usar jogos nas aulas de vocês, existem uma infinidade de jogos que vocês podem usar, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês verem jogos que você... Isso aqui que eu tô falando agora. Em 5 segundos eu peguei isso aqui que eu lembro de cabeça. Mas tem uma infinidade de outras coisas, né? Você pode usar jogo de xadrez, você tem que despertar o interesse nesse aluno de pensar. Não importa a aula do que, não importa se a aula de matemática eu vou estar enrolando aula, não. Se você usar o jogo da forma correta, você não está enrolando aula, você está despertando nesse aluno aí habilidades que ele não teria sem a sua contribuição. Então, às vezes, né, se você apresentar um jogo de xadrez, se você apresentar um jogo de dama, você começa a trazer o aluno ali para uma área diferente, né, do conhecimento, onde ele começa a pensar, ele começa a ter que raciocinar. Né? Não que ele não faça isso, porque nos jogos que ele joga no celular ele já faz isso, mas aí você às vezes consegue trazer ele para o seu mundo. Então tem um jogo que eu jogava de tabuleiro quando eu era mais novo, que é o War, e hoje tem a versão online aqui do War, eu vou compartilhar aqui, vamos ver aqui, ó. Então aqui, ó, você consegue acessar, eu vou deixar o link na descrição depois no YouTube, eu vou postar essa aula no YouTube, e vocês conseguem acessar isso aqui, ó, War, né, W-A-R-W-A-R, waronline.com.br. O War é um jogo de estratégia misturado com sorte aí, né? Você tem os dados e tal, e aí hoje a gente tem um simulador online aí que você pode jogar War. É um jogo de estratégia que tem todos os continentes, tem todos os países, você consegue, né, usar em uma aula de geografia para fixar conceitos, às vezes, né, onde estão os países, em quais continentes eles estão, etc. Eu não sei, né, o que o pessoal está ensinando de geografia, nem como está ensinando, mas da mesma forma que a gente tem o War, e dá para usar o War não só para geografia, o War é um jogo de estratégia, você está induzindo ali, você está induzindo o seu aluno a pensar, né, a pensar fora da caixa, você está obrigando ele a pensar e você está obrigando ele a pensar de uma forma que ele vai gostar. Né? Não é você forçar ele a fazer uma coisa que ele não gosta, é você trazer esse aluno para o seu lado. Aqui no meu blog eu tenho um jogo que eu gosto de usar nas aulas de lógica de programação. Né? Faz um bom tempo que inclusive eu não dou aulas de lógica, eu não ministro aulas de lógica de programação, mas para quem é professor de lógica de programação, para quem é professor de matemática, para quem é professor de filosofia, você quer induzir o seu aluno a pensar, né, a raciocinar efetivamente. Esse joguinho aqui de raciocínio lógico, você tem aqui o link para download e as regras aqui do jogo. É este joguinho aqui, onde você tem que cumprir usando essas regras aqui, né? As regras são as seguintes: somente o pai, a mãe e o policial sabem pilotar o barco. A mãe não pode ficar sozinha com os filhos, etc.
Então você tem que fazer com que os seus alunos aí, pode ser a turma toda, ou você monta um desafio na sala de aula, e aí você vai colocando aqui, ó, de forma interativa, cara, é um joguinho interativo. Você pode colocar numa TV, num data show, ou usar numa aula remota, ó, gente. Vamos desafiar aqui, eu desafio vocês a fazer isso. Ou você manda o joguinho para eles e fala, ó, quando vocês cumprirem o desafio, me manda isso. Cara, vocês têm que usar jogos, vocês têm que usar os jogos que esses alunos usam no dia a dia. Seja Among Us, seja Minecraft, seja lá o que for. Ah, André, mas eles jogam jogos lá, Free Fire, que é jogo de tiro, que um mata o outro. Não importa. Se isso tá dentro do contexto da vida do seu aluno, de alguma forma você tem que entender daquilo, seja não para você pôr eles para jogarem na sua aula, mas para que você consiga vincular isso no momento que você está ensinando física, o trajeto de uma bala, como que funciona para desenvolver isso no jogo de tiro. Vocês têm que pôr na cabeça, se você é um professor no século 21, você tem que usar games, você tem que usar gamificação, porque é o que o seu aluno é o que o seu aluno sabe fazer, é o mundo que ele vive hoje. E se você não está pronto para isso, você não está pronto para ser professor. Se você não consegue jogar, se você não consegue acompanhar as músicas que eles ouvem hoje, seja a Anitta, sei lá o que for, você tem que estar por dentro, você tem que estar inteirado naquilo que o seu aluno gosta. Não estou falando que você tem que gostar, eu estou falando que você tem que conhecer. Né? E não estou falando que você tem que usar estes que eu estou te demonstrando, mas existe uma infinidade de games, de jogos que estão disponíveis aí gratuitamente, né? E vocês podem usar sim nas aulas. É óbvio que o professor tem que pensar bem, né? No tipo de jogo que vai usar, jogos de violência e etc. Vocês não podem incitar esse tipo de coisa de forma alguma, vocês têm que ser contra. Mas infelizmente é o que eles jogam, é o que eles gostam. E eu acho que você trazer essa ambientação para uma explicação é muito útil, é uma coisa que você vai vincular, que o seu aluno vai entender e provavelmente você vai ter maior sucesso no aprendizado desse aluno usando as coisas que ele está habituado do que dando exemplos do que você fazia há 200 anos atrás, quando você jogava bolinha de gude, né, o impacto de uma bolinha na outra para ensinar física, sendo que eles não jogam bolinhas de gude. Então, ou você entra no mundo mais tecnológico, ou você vai continuar sendo um professor ultrapassado. Então, entra no mundo da tecnologia, pesquisa no Google, acessa o que está sendo acessado, os jogos que eles estão jogando, entra no mundo desse aluno para que você consiga ser um professor melhor, que consiga atingir efetivamente esse aluno. Porque se você ficar tentando falar coisa do passado, coisa que eles não viveram, né, infelizmente, a sua aula não vai ser tão atraente e provavelmente esse aluno não vai conseguir absorver esse conteúdo. Então usa aí os joguinhos. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber de outros jogos que eu já usei ou que eu indicaria usar, ou se vocês quiserem que eu ajude a pesquisar, pode me mandar e-mail. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem falar comigo, pode me mandar e-mail e fica à vontade, que eu acho este um assunto extremamente útil para quem é professor e para quem quer melhorar as aulas e quer trazer o aluno aí para um ambiente de realmente aprendizado no século XXI.